Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso segundo SEIcast, né? É um projeto novo do SEI, então toda segunda-feira nós vamos ter aqui no nosso canal no YouTube um bate-papo sobre algum tema relacionado ao trabalho que o SEI desenvolve, né? A cultura restaurativa, a superação de situações de violência, a inclusão social, a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão da diversidade. E aí, hoje o tema do nosso SEIcast é um dos projetos do SEI, que é o Tecendo Redes. E aí, para isso, nós estamos chamando aqui o Christian, né, que é coordenador do projeto. Christian, queira se apresentar. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o Christian, sou psicólogo, trabalho aqui no SEI há um ano e atualmente eu faço parte de um serviço aqui no SEI, que é o atendimento educacional especializado, AE, e também estou coordenando o projeto Tecendo Redes. Como que você chega aqui no SEI, o Christian? Eu cheguei no SEI cobrindo uma vaga de licença maternidade no serviço que vai do AD, né, que atende idosos, pessoas com deficiência vítimas de violência no domicílio. E aí cumpri a licença de uma das técnicas que estava afastada. E aí depois surgiu uma vaga nesse serviço, o atendimento educacional especializado, aí eu prestei o processo seletivo e passei. Então, eu fiquei fixo, né, numa vaga fixa, a partir do AE. E aí depois é que o projeto Tecendo Redes foi aprovado, eu prestei o processo seletivo e consegui a vaga de coordenação desse projeto. Ah, legal. E o que é o Tecendo Redes? Ele vem depois de um outro projeto que o SEI teve, né, que é o Tecer, a cultura de paz. Né? O que é o Tecendo Redes? A justiça restaurativa já faz parte do SEI já há bastante tempo, né? E esses projetos, em parceria com a FEAC, que é uma instituição financiadora, né, eles vieram para potencializar o poder de atuação e de levar a justiça restaurativa para mais lugares, né? Então, o Tecendo Redes é o segundo projeto que a gente faz parceria com a FEAC, e ele vem, dessa vez, com o foco de levar a justiça restaurativa e irradiar ela pela cidade, né, pelas 5 regiões da cidade, principalmente focado em situações de violência. Né? Então, o foco desse projeto é atender instituições, né, OSCs, que trabalham com serviços que atendem situação de violência. Então, a gente foca aí na média complexidade dos SUAS, né, convidando essas OSCs para fazerem curso com a gente, fazer a formação de facilitação em processo circular, para que eles levem essa ferramenta, né, essa visão de mundo, essa filosofia que a justiça restaurativa para atuação no atendimento às situações de violência que as famílias vivem lá no território onde eles estão inseridos. É assim que o Tecendo vem, com esse olhar, né? Ele faz parte do programa de enfrentamento à violência da FEAC, e é nessa perspectiva, então, que a gente vem trabalhando a justiça restaurativa como uma estratégia de mitigação dos processos de violência. Muitas pessoas pensam na justiça restaurativa por causa da palavra justiça, né? Algo relacionado ao poder judiciário, né? Por que justiça restaurativa e por que você acredita que a justiça restaurativa pode mitigar aí as situações de violência? A questão da palavra justiça, né, ela não está restrita ao poder judiciário, né? Ela vem, na verdade, principalmente vinculada aos processos de relação comunitária, né? E no sentido de justiça, de mediar as relações sociais, né? Entendendo, principalmente, que as situações de violência elas começam muito antes, né? No processo de vínculo que a comunidade tem, né? De vínculo que as pessoas têm umas com as outras, né? Então, a JR vem
com a proposta de atuar principalmente no fortalecimento de vínculo, na construção dos valores sociais, né, no senso de desenvolvimento da convivência comunitária. E é aí que ela é mais forte no mundo, assim, né? E óbvio que isso também interessa a situações de conflito judicializado, né? Então, o entendimento de justiça que a gente tem ainda é o da justiça retributiva, né? Que a gente pensa em achar um culpado, de aplicar algum tipo de punição, né? E a JR ela vem com uma outra proposta de visão de mundo mesmo, de entendimento de como é que essas relações podem ser cuidadas, né? E aí, então, que é a proposta da restauração, de você fazer justiça a partir de um outro olhar, né? Um olhar para entender que um conflito, uma relação que causou dano para alguém, ela não está envolvida só em quem recebeu esse dano e quem causou esse dano, né? Existem muitas outras pessoas envolvidas naquela situação, né? A comunidade, muitas outras pessoas têm responsabilidade sobre isso e é preciso cuidar de todas as pessoas que foram afetadas por aquela situação, né? E é essa proposta, então, que a JR traz de intervenção. Ela rompe aquela lógica de isolar para cuidar, né? Eu acho que tem um pouco a ver também com a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, né? Porque entende que as coisas acontecem dentro de um contexto. E é cuidando desse contexto que se cuida de todas as situações, né? E a justiça retributiva, ela isola a pessoa para poder cuidar e depois ela tem a pretensão, né, de devolver a pessoa curada ou reabilitada para a sociedade. E que não é o que acontece, né? Porque essa visão reabilitadora ainda ela é difícil, ela acontece um pouco mais no sistema judiciário, nas formas que a gente entende de cuidar das violências, né? Mas ainda assim ela não envolve, por exemplo, a vítima, né? Quem sofreu a violência, em nenhum momento é cuidado nesse processo, mesmo no processo reabilitador, né? A vítima fica sem, né, o envolvimento ali naquilo ali. E às vezes ela até ela precisava de várias coisas, necessita, né, de várias coisas para cuidado, assim. E isso não é olhado em nenhum momento, né? Quem dirá, então, a sociedade, né? Entendendo que as situações de violência, elas não nascem ali no conflito em si, né? Quando alguém rouba alguma coisa, mata alguém, comete um crime, né? A situação não nasceu ali, ela tem um contexto, uma estrutura por trás disso, né? E hoje a forma que a gente entende justiça, mesmo na visão reabilitadora, não abrange esse contexto, né? A JR sim abre espaço para essas coisas serem olhadas, serem pensadas, serem construídas juntas, né? Quando a gente senta em círculo para conversar, quem vem para esse círculo, quem compõe esse círculo, é todo mundo que de alguma forma participou daquele processo, daquela situação, né? E o que é olhado para aquilo ali é a história que aquilo tem, né? De onde vem, o que é que de verdade aconteceu, deixando em último caso o julgamento, deixando em último caso apontar o dedo, sabe? Sem tirar conclusões precipitadas, né? Então, a partir do que eu vivi, do que eu preciso, né? A gente constrói junto, em relação com o outro, o que é possível para todo mundo tentar desenvolver juntos uma estratégia de cuidado. E isso tem muito a ver com as diretrizes da política de assistência, como as diretrizes do SUS também, né, que é a questão do cuidar no território, de ter um olhar sistêmico, de respeitar a singularidade e a história daquele fenômeno, né? E é muito por isso que a gente traz isso como uma metodologia também para dentro do SEI, né? De ser utilizado em todos os serviços, né? Ser utilizado enquanto um olhar para dentro da política de assistência. Rompe aquela ideia de que, a pessoa está com fome, eu vou lá e dou uma cesta básica. Não, aquela pessoa ela tem uma história, ela tem um contexto, aquela necessidade que ela traz tem toda uma outra relação, né?
Isso tem muito a ver com a justiça restaurativa, né? De entender que aquele fenômeno se dá dentro daquele contexto e que são vários lados que precisam ser cuidados, né? E, inclusive, o projeto tem o foco de atender principalmente as OSCs que têm serviços dentro da média complexidade, entendendo que a média complexidade, né, para quem não sabe, é quando existe já instalada ali naquela família, naquela comunidade, uma situação de violência, né? Então, o vínculo familiar já está fragilizado. Né? Mas a gente não fechou para esse público. Né? A gente tinha uma meta de atender pelo menos 5 OSCs da média complexidade, tentando abranger todas as regiões de Campinas. Né? Mas a gente abriu também para outras OSCs virem para o projeto. Então, vieram OSCs da proteção básica, da alta complexidade também, né, de outros setores, como educação, né, compondo, né, um cuidado comunitário. Né, porque a violência, né, nessa perspectiva, ela é cuidada antes de acontecer. Né? Quando eu fortaleço o vínculo daquela família, quando eu dou um espaço para que as situações tensas sejam conversadas, dissolvidas, né? É um espaço para conversar e é um espaço, o espaço do processo circular, ele tenta ser, né, acolhedor, ele tenta ser seguro, né? As pessoas que estão ali dispostas para aquele movimento, elas são voluntárias para aquilo, ninguém vai para um círculo obrigado, né? O princípio da voluntariedade é sempre muito bem cuidado, assim, né? Então, quando eu sento, eu já estou disposto para aquela conversa. E a forma como é conduzido o processo vai criando um vínculo, né? uma potência de eu me abrir, eu me sentir seguro. Porque é no coletivo que eu crio o que eu preciso para ficar bem naquele espaço. É no coletivo que eu ofereço o que eu tenho de melhor. Né? Então, nesse espaço seguro, a ideia é que cada um mostre o seu melhor, né? Aquilo que ele tem a contribuir para aquela relação. E quando eu mostro o meu melhor, o conflito ali que estava instalado, né, naquela situação, as pessoas se percebem uma a outra de uma forma diferente. Né? Então, se eu via só o lado ruim de alguém, eu sento com outro ser humano e sou capaz de enxergar que é um ser humano tanto quanto eu, que erra, que às vezes nem erra, faz o que é possível fazer, né? Exatamente, está tentando ali fazer o seu melhor, né? E que tem as mesmas necessidades que eu também, está tentando ser feliz, está tentando se sentir seguro, né? A partir dessa identificação é que a gente abre espaço para uma conversa mais construtiva, né? Quando a gente escolhe essas 5 OSCs, como que funciona o processo a partir dali? O projeto ele é financiado, então, pela FEAC, né? Então a gente tem uma verba para desenvolver o projeto. E aí ele é desenvolvido em algumas etapas, assim, né? Então a principal etapa é a de formação. Então a gente foi primeiro fazer um processo de busca ativa dessas OSCs, né, em Campinas, participando de reuniões da rede, entrando em contato para propor uma conversa. A gente chegou aí das OSCs mesmo, nas reuniões de equipe, né, dos serviços, do SESC e tal, para conversar com as equipes e dizer o que é a justiça restaurativa, que muita gente ainda não conhece. Então a gente fez um círculo de apresentação da justiça restaurativa. Já usando a metodologia da justiça restaurativa para apresentar o projeto. Né? Exatamente. Então a gente chegava lá com o objeto de fala, né, por exemplo, que é uma ferramenta que no processo circular é utilizada, isso já ia chamando a atenção dos técnicos que estavam ali que trabalham ali naquela OSC, né, para ver que é uma ferramenta diferente de condução, né? Ou tem uma outra proposta, assim, isso chamava a atenção. E aí a gente abriu algumas turmas ao longo do processo. O projeto ele tem duração de 12 meses, começou em agosto do ano passado, e aí vai terminar agosto desse ano. Já estamos quase indo para a reta final, né?
E aí a gente abriu algumas turmas, a gente foi abrindo uma turma atrás da outra, assim, conforme a demanda, né? Fechava. Tem bastante demanda? A gente teve muita inscrição, muita procura. Todas as turmas que a gente abriu, elas encheram bastante de inscrições, assim, né? O problema é que, assim, os horários não contemplavam todo mundo, então é difícil achar um horário que consegue todo mundo fazer, né? Cada um tem seus compromissos e tudo mais, o trabalho na assistência é bem pesado, né? Então, a ideia é colocar o curso no horário de trabalho da pessoa, para que ela não ficasse sobrecarregada, né? Como é uma ferramenta de trabalho que a gente estava propondo, né? Então, já conversado com a gestão. Inclusive, é uma ferramenta de cuidando do cuidador também, né? Porque se a OSC ela implanta isso, é uma forma de cuidar do seu profissional também, né? Sim, uma das vertentes do projeto é levar o processo circular, né, o olhar da justiça restaurativa, para o trabalho com as famílias e para a relação entre os profissionais. Né? Então, a gente cobrou, por exemplo, das OSCs, que elas fizessem pelo menos dois tipos de círculos para dentro do trabalho ali que eles estão realizando. Né? Pelo menos um círculo de fortalecimento de vínculo com as famílias, que eles atendem, e um círculo de construção de valores com a equipe, né? Onde eles poderiam ali cuidar entre eles o que é importante para o trabalho em equipe, qual é a visão de mundo que cada um traz, né? Dentro da metodologia que propõe a justiça restaurativa, né? E do olhar mesmo filosófico de mundo, né? Visão das coisas que a JR propõe ali. E a gente tem tido uma resposta legal, interessante das pessoas que participam, né? O curso ele é bem intenso, ele mexe, a justiça restaurativa, por ser algo que vai mexer ali na base de como a gente entende as relações sociais, isso mexe muito com vários conceitos que a gente tem em relação a nós mesmos, em relação ao outro, né? Então é um curso que vai mexer com você internamente, né? É um curso vivencial, né? Você não é só teórico, porque a teoria por si só daria para você pegar os livros, ler e se apropriar, mas só faz sentido mesmo quando você vive esse processo. Então, quando você passa por um processo circular, isso transforma de um jeito muito potente, assim, né? A gente tem escutado muitos relatos das pessoas dizendo que achava que não era tudo isso, assim, ficou surpreso com o alcance que tem de transformação pessoal mesmo, sabe? E que há um impacto, né, traz emoções ali bem fortes para o processo, né? E é isso que vai fazer, então, o técnico que vai atender lá uma família olhar de outro jeito, né? Então, por exemplo, a questão do julgamento, ela é completamente reconstruída nesse processo, né? Então, se é que existia algum tipo de julgamento ali, a partir do processo, né, da apropriação da justiça restaurativa, isso fica muito mais evidente e ele é capaz de cuidar disso com mais efetividade, né? De encontrar um culpado ou de achar que a resolução para o problema é alguma coisa relacionada à punição, né? O processo circular vai ajudar ele a pensar nessas estratégias, então, de fortalecer vínculo, de encontrar uma solução coletiva, de ter um outro olhar para aquela situação que a família está vivendo. Agora, o projeto não fica só na formação, né? Como é complexo, né, a justiça restaurativa ela é muito ampla, a gente tem muita coisa produzida e a formação ela tem 9 encontros de 3 horas de duração, cada encontro. Então a gente pegou e enxugou muito bem assim, o conteúdo e por isso que ele é bem intenso. Né? 27 horas de formação extremamente prática. Prática, ela é teórica, tem alguns traz os conceitos, né? Mas a vivência ela é bem importante para o processo. Né? Então a gente sempre recomenda, né? Não pode ter mais de 2 faltas, já prejudica completamente o processo, porque você pode até resgatar o conteúdo teórico, mas a vivência não tem como. Né? E aí, para facilitar a aprendizagem, né, e para entender, né,
a pessoa que está passando a formação, para ela entender que tem um mundo muito maior, assim, de possibilidades de estudar JR, de viver a JR, o projeto também oferece o que a gente chama de formação ampliada. Então, dentro do Programa de Enfrentamento à Violência, da FEAC, né, ela propõe que a gente trabalhe em temas de interesse social que tem a ver com violência. E aí a gente traz essa conversa, essa interface da JR com alguns temas de violência, né, trazendo em formato de roda de conversa, de live. Então, a gente já fez algumas lives, formações assim, trazendo convidados, trazendo referências, né, de cuidado, assim, que vem apresentar um trabalho que acontece em relação, que faz relação com a justiça restaurativa. E aí isso completa a formação das pessoas, né? Também temos um grupo de estudo, que a ideia é que ele ampare as pessoas que estão passando pela formação. Então, para que ela continue os estudos, né, ela tem ali um grupo que ela pode se apoiar para tirar dúvida, para descobrir um evento, para pegar dicas, né, de referências e tudo mais, até para construir intervenções que ele esteja pensando. Esse grupo de estudo a gente tem um grupo no WhatsApp para reunir essas pessoas e a partir daí propor materiais provocativos e encontros para a gente conversar, né? Então a gente fez, na semana passada, teve um encontro online com essas pessoas, propondo uma discussão ali, que naquela oportunidade foi discutir a importância da contação de histórias no processo circular. Né? E fora isso, a equipe está disposta a construir, através da mentoria, né, a construção do roteiro do círculo, junto com a pessoa que quer levar para a prática o conhecimento que ela está recebendo. Né? A ideia é que esse conhecimento não pare na pessoa, né? Ele vá para frente, chegue na família que ele atende, chegue na instituição que ele faz parte. E aí a mentoria é nesse sentido, né? Então, ele acessa a gente, nós continuamos em contato com a pessoa, mesmo depois dos 9 encontros, para que ele construa, então, um roteiro de círculo para ser facilitador dentro da sua instituição. As pessoas, às vezes, saem um pouco inseguras, né, de facilitar um círculo e tal, então, o facilitador da nossa equipe pode construir com ele esse roteiro, pode ir lá na instituição, para ser co-facilitador. Ser co-facilitador, para que ele vá se sentindo mais seguro mesmo, para levar para a prática e aplicando os conhecimentos que ele está desenvolvendo ali no curso. Né? E se ele não consegue ninguém para fazer o círculo, ele quer botar em prática e lá não tem um grupo de pessoas que estão interessadas em fazer círculo. Porque é um rompimento de paradigma, e aí muitas pessoas acham que a justiça restaurativa é aquela visão romântica do mundo, algo, e aí não dão importância para isso, até vivenciar, né? Depois que vivencia, parece que não dá para viver sem isso, mas que nada sem isso tem lógica. Né? Mas aí, se a pessoa nesse primeiro momento, ela quer experimentar, mas ela não consegue fazer um círculo dentro da sua roça, dentro do seu local de trabalho. E aí, como é que fica para ela poder aproveitar o que ela aprendeu no curso? A gente ofereceu o espaço do SEI, né? Como o SEI já trabalha com a JR nos serviços que estão aqui para dentro, tá? E o SEI hoje ele atende muitas famílias, muitos usuários passam por aqui. Então a gente tem uma demanda também importante de facilitação de círculo. A gente abriu para as pessoas que não conseguem aplicar no seu ambiente de trabalho, na comunidade que esteja inserida, a possibilidade de vir aqui no SEI, utilizar do espaço físico, se ele precisar, né? Mas também de atender a nossa equipe, ou então algumas famílias que a gente tem. Né? E aconteceu alguns casos assim, a gente está investindo e construindo outras possibilidades, e tem sido bem interessante essa troca assim, de conhecimento, né? As famílias que nós atendemos aqui também são beneficiadas, a nossa equipe é beneficiada, e a pessoa que está aprendendo e desenvolvendo essa prática também tem a oportunidade de crescer e experimentar mesmo esse processo. Você acha que justiça restaurativa tem a ver com inclusão?
Totalmente. Porque o SEI trabalha com inclusão, você está dentro do EE, que trabalha com a questão da inclusão, né? O SEI tem essa história, porque ele começa, a fundação dele veio com a ideia de incluir na educação a pessoa com deficiência, né? E hoje a gente até amplia um pouco o idoso, as famílias, né? Se eu não trabalhar com a ideia de comunidade, né, entendendo que a comunidade é todo mundo que faz parte dessa comunidade, né? Então, não tem lógica deixar alguém de fora da comunidade, né? E entendendo que comunidade é quando um cuida do outro, um é corresponsável, né? O princípio da corresponsabilidade, ele é fundamental para você entender a justiça restaurativa. Então, mesmo quando eu não participo de um conflito, de uma situação que tem um dano, eu faço parte dessa sociedade. Então, eu estou envolvido, eu tenho responsabilidade naquilo, né? Toda ação de qualquer indivíduo é importante para a manutenção de uma cultura de paz, né? É onde que a inclusão tem total relação com isso. Legal. E como que está o projeto? Quantas pessoas já formou? Como é que está o projeto em números? A gente tem a intenção de pelo menos 5 hóspedes passarem por aqui, entendendo aí que o foco era a média complexidade, né? Mas a gente já conseguiu, nesse quase um ano de projeto, estamos indo para a reta final aí, atender já 26 hóspedes, sendo a maioria delas... 5 vezes a meta, mais um ainda. Porque a gente foi recebendo muito interesse, tendo muita demanda, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer mais turmas, se tem demanda, se tem interesse... Um quarto das hóspedes de Campinas, né? Pegando aí o número do Conselho Municipal de Assistência, existem 105 organizações cadastradas, então um quarto delas tem JR agora, né? 30% dessas hóspedes são da média complexidade, de serviços que trabalham com situação de violência. Né? Mas também vieram 23% da alta, né? Serviços de acolhimento, situação de rua, vieram fazer o serviço aqui. Onde a violência já rompeu completamente com a questão dos vínculos comunitários, né? E aí eu acho que passa a ser muito importante o projeto, porque a ideia é desenvolver esse senso de comunidade, fortalecer, construir e fortalecer vínculos, né, comunitários, né? E vieram alguns serviços da básica, da educação e de outros serviços, como, por exemplo, o Conselho Tutelar. A gente tem uma conselheira fazendo a formação com a gente. Então seria muito potente se o Conselho Tutelar tivesse isso como metodologia, né? Bacana o interesse dela, eu acho que é um desafio, né? Mas tem sido bem legal. No total, a gente a meta era atingir pelo menos 60 pessoas, né? Dentro aí da OSC, a comunidade, o projeto, ele tem essa intenção mesmo de irradiar, chegar o mais longe possível. E a gente atendeu diretamente já 135 pessoas. O dobro da quantidade de pessoas. Né? Então, são 132 pessoas. 135. 135 pessoas que vivenciaram, não é só fez o curso, né? Foi vivenciar a JR dentro do curso. Né? Estamos nos processos de facilitar círculos, né? Construindo essa facilitação de círculos para dentro das instituições. Já temos aí pelo menos 10 círculos registrados, né, com foto, com relato das pessoas. Qual que é a meta do programa? Pelo menos 20. As pessoas têm um pouco de dificuldade de ter coragem de ir para a prática. Né? Mas aí o trabalho é de fortalecer para elas conseguirem ficar à frente mesmo. E é nessa etapa agora que eles estão vindo para o círculo, porque acabaram de se formar, né? Exatamente. Depois da formação que é interessante aplicar os círculos, né? Já fizemos aí 4 lives ampliando temas, né, relacionados à justiça restaurativa, convidando pessoas para virem conversar com a gente. E fizemos uma oficina prática
de 2 dias de oficina, trazendo aí a prática do círculo de tratamento de conflito, que ele é um círculo mais delicado, com mais processos, assim, né? Que as pessoas têm mais dúvida. Tivemos um encontro do grupo de estudo, né? Fora as discussões no grupo mesmo, a gente se reuniu mesmo para conversar. E o projeto prevê a construção de um guia prático de justiça restaurativa, principalmente trazendo o que está fazendo sentido para dentro do projeto Tecendo Redes. Então, esse guia tem aí a intenção de trazer ferramentas que têm funcionado. Não é criar nada novo, né? E também não é a proposta de construir um material de referência inovadora, teórica. Mas a gente trazer o que tem feito sentido, né? Para dentro do Tecendo Redes, os círculos com essas famílias, tal abertura faz mais sentido, tal pergunta norteadora tem feito mais sentido, né? Tanto na formação quanto na facilitação de círculos, né? Esse guia, a gente está construindo ele, a ideia é imprimir, entregar para algumas pessoas, compartilhar esse material online, né? E estamos registrando esse percurso em alguns jornais, né? Contando a história do Tecendo Redes através desse registro de artigos, assim, né? Então, a ideia é produzir pelo menos 6 jornais, trazendo os temas que o projeto foi abordando ao longo desses meses. E aí tudo isso vai ser compartilhado num evento final, que a gente vai fazer em julho. Um seminário que a gente vai trazer, né? A ideia é fazer esse seminário presencial, para que a gente tenha uma noite, né, de aprofundamento na justiça restaurativa, trazendo aí convidados para compor junto com a gente esse momento, uma reflexão aprofundada, assim, né, mais avançada a respeito da justiça restaurativa, e nesse evento também compartilhar tudo que a gente produziu, né? Então, a experiência das pessoas, contar como é que foi a vivência da JR, o que transformou para dentro da vida das pessoas a vivência, o contato com a justiça restaurativa. Muito bacana. E principalmente, assim, lá na ponta onde as coisas acontecem, né? Então, o pessoal que está fazendo a formação, que vai experimentar também nesse seminário, vai estar falando um pouquinho sobre a sua experiência lá na ponta. Sim, sim. Aliás, a ponta, né, quem está participando do projeto tem uma importância muito grande para como ele está sendo conduzido, né? O projeto Tecendo Redes tem o que a gente chama de conselho gestor, que a gente faz uma vez por mês uma reunião, onde a gente convida todo mundo que de alguma forma tem interesse e faz parte do projeto Tecendo Redes. Então, as OSCs que estão com a gente, as pessoas que estão passando pela formação, a equipe, quem escreveu o projeto, né, quem compõe aqui a rede do SEI, vem para esse encontro, e é um encontro muito potente. A gente tem um monte de ideias novas, né, para os rumos do projeto, para onde ele pode caminhar, né? Pra você ter uma ideia, num desses encontros, a gente tirou uma live com o pessoal do Canadá. A experiência de trazer um pouco da experiência do pessoal do Canadá, de como é que a justiça restaurativa lá no Canadá e África do Sul é onde tudo começou, né? Exatamente. E aí eles trouxeram um pouco de como é a experiência deles no sistema prisional. E a ideia era falar sobre o sistema prisional, que a gente já tinha em equipes, e no conselho gestor que a gente conseguiu fazer essa ponte e depois construir esse evento que foi bem legal, está registrado nas redes do SEI. Vale a pena. Dá para colocar o link depois, né, no próprio vídeo, né? Sim. Nos comentários. Então, é essa a ideia, de quem está participando também se apropriar desse processo de construção do projeto, né? E aí trazer inovação para ele. Dentro do SEI, quem é que está no projeto? Você faz a coordenação, e aí você falou
de facilitador, né? Hoje a gente tem um assistente técnico, que é a Leslie, que está acompanhando com a gente. Tem um facilitador, que é essa pessoa que faz a mentoria, né? Que é a Maíra. E nós temos uma pessoa da comunicação, que é quem é responsável por fazer esses registros, né? Contar a história de como é que está sendo construído o Tecendo Redes, que é a Laura. Legal. E mais, todo mundo, quando se encontra no Conselho Gestor. Exatamente. Articulado também com o Núcleo de Justiça Restaurativa do SEI. O núcleo ele já existe no SEI há mais tempo. Ele é quem carrega a JR como uma estrutura, né, uma base do estatuto da instituição. Né? Hoje a JR faz parte do estatuto da instituição. E é o núcleo de justiça restaurativa que mantém isso vivo para dentro, né, do trabalho que a gente faz e para fora, irradiando, conversando, sendo referência, né, para as pessoas que vêm até o SEI com o núcleo. Então, o projeto Tecendo Redes se articula com o núcleo, construindo estratégias conjuntas. Né? Legal. Tem mais alguma informação que você acha que é importante? Não, eu acho que é legal o pessoal ficar atento às redes sociais do SEI, né, acompanhando as formações, as lives, que a gente sempre posta, os eventos que a gente lança relacionados à justiça restaurativa. Né? Então, tá no final, tá na reta final, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Né? Semana passada a gente fez um encontro do grupo de estudo, já temos aí a ideia de trazer mais uma oficina para o projeto, então fica atento que a gente já lança logo mais. Já sabe o tema da oficina? Já fiquei curioso, né? A gente tem a ideia de fazer mais uma oficina de círculo de tratamento de conflitos, só que dessa vez presencial. Por isso a gente consegue aprofundar mais nos passos do círculo, né, de tratamento, que é bem delicado. Treinar mesmo a aplicação prática, assim, né? E o seminário em julho, né, que vai ser, já está a todo vapor aí a preparação, né? A ideia é fazer um evento bem legal, que comporte bastante gente, né? Movimentar a cidade aí. Para que as pessoas venham mesmo, né, interessadas em se aprofundar em justiça restaurativa, conhecer essa experiência do Tecendo Redes, né? E ter a chance também de conseguir um material, né, estar presente nesse evento, assim. A ideia é que o evento seja prático também, né? Tem ali uma reflexão e uma segunda parte vivencial. Bacana, bem legal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa nos comentários, né, a gente vai estar, talvez, nesse SEIcast, trazendo esse tema novamente. Eu acho que antes da conclusão, a gente marcar mais um bate-papo, acho que vai ser bastante potente, né? E falar um pouquinho dessa filosofia. Aliás, assim, essa filosofia que é muito importante para dentro do SEI, né? Você falou do círculo gestor, né? Ou do conselho gestor, né? Que é um processo circular de gestão que a gente implanta aqui para dentro do SEI também. Talvez num dos próximos podcasts a gente poder falar aí um pouquinho da questão também do modelo de gestão que pega aí da cultura restaurativa, né? Exatamente. Bem legal. Bom, ninguém apresentou pergunta nenhuma, tem bastante pessoas assistindo, acompanhando, né? Várias boas noites. Boa noite para todo mundo e aí até o nosso próximo encontro, então. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.